Olá, hoje nós vamos falar sobre economia, mas bater um papo também sobre a questão da crise da política econômica e das relações institucionais do governo diante das evidentes dificuldades de você que está em casa de pagar suas contas, do empresário de honrar os seus compromissos e de fazer o país sair desse estado de letargia, desse furacão, para encontrar um novo mundo. O economista Fernando Pinho, nosso convidado aqui no estúdio da TV Câmara, fez um encontro com jornalistas na semana passada e ele falou durante muito tempo sobre a revisão do chamado contrato social e de que o país possa não ficar repetindo esse erro, de que a cada 4 ou 5 anos esse ciclo retome as nossas dores de cabeça do nosso dia a dia. Para entender um pouco essa relação desse ciclo e dos nossos erros e de onde a gente pode enxergar dentro da crise oportunidade, sem nenhuma filosofia, e de quebrar esses erros do contrato social, nós convidamos ele aqui para conversar conosco no estúdio da TV Câmara. Fernando, obrigado por sua presença aqui conosco. Já que eu comecei pela questão do contrato social, eu ia pedir só um passo atrás antes. A gente ponderar com a sua experiência o que está sendo cobrado do governo nesse momento, que é o abandono do chamado tripé da política macroeconômica. O que se coloca hoje no Brasil é simplesmente a repetição de erros que têm sido insistentemente repetidos ao longo dos últimos 20 anos. Nós não podemos deixar de pensar que o Brasil tem carências tremendas. Tudo no Brasil está por ser feito, apesar de ser um país extraordinariamente bem dotado de recursos naturais, mas nós temos muitas coisas que ainda estão capengas. E uma delas é a necessidade de fazer com que a população viva melhor, tenha mais condições de renda, mais condições de habitação, de cultura, de empregos, enfim, existe toda uma série de coisas que precisam ser resolvidas e isso não se resolve em 10 ou 20 anos. Agora, o que tem ocorrido nos últimos 20 anos, eu volto a colocar, é que a forma como essa necessidade da população foi atendida foi feita de maneira muito atrapalhada, principalmente levando-se em consideração que a ideia principal sempre foi se manter no poder. Então, não há nada que seja pecaminoso, né, na política dos governos de nenhum país em tentar resolver os problemas básicos da população, até porque, quando o eleitor vota, ele tem em mente que essas pessoas vão tentar conseguir resolver as coisas do dia a dia da vida dele e para a família e, com isso, ter um futuro melhor. Só que o que tem ocorrido nos últimos anos é um voluntarismo excessivo, quer dizer, um excesso de atividades de política econômica que são incompatíveis com a capacidade de geração de renda do país. Quer dizer, o Brasil precisa resolver esses problemas do contrato social, quer dizer, dar para essas pessoas condições de vida melhor. Só que nós estamos atropelando as regras básicas da matemática e da economia do equilíbrio. Quer dizer, o país não suporta crescer com tanta velocidade, porque nós temos que entender que nós somos ainda uma economia dita emergente, né, para não se dizer ainda subdesenvolvida, e a nossa capacidade de geração de riquezas é muito inferior à nossa necessidade de resolver os problemas no curto prazo. Então, o que tem ocorrido é que o excesso de voluntarismo na política econômica, quer dizer, a ideia de que tem que se dar tudo para todos a todo momento, isso tem arrebentado com as finanças públicas. Nesse caso, o papel do Estado, ensino já um novo recorte dessa relação, do seu tamanho, da sua estrutura e da sua capacidade de atender a todas essas frentes de variáveis. Como você vê o papel do Estado e onde precisa ser rasgada essa relação? Bom, existem coisas que são autoexplicativas na economia brasileira e também na economia dos países da América Latina, incluindo Rússia e agora a Grécia. São países que têm passado por problemas políticos tremendos por causa do excesso de intervenção do Estado na economia. Quer dizer, a iniciativa privada tem sido esmagada
perseguições, excesso de impostos, regulamentação e um custo tributário. Quer dizer, o excesso de impostos não é só no sentido de que se cobra muito. Quer dizer, além da carga tributária extorsiva, existe a situação de se pagar muito por muito pouco em troca. Então, isso é uma coisa que as pessoas cansaram, o empresariado cansou, né? E é nítido que nesses países a iniciativa privada acabou se recolhendo, porque empreender numa situação de alto risco político, como nós temos tido na América Latina e em outros países, é uma insanidade econômica. Você comentou no encontro com jornalistas que, em função de a gente não rever essas questões do contrato social, a cada ciclo de 4 ou 5 anos a gente vive novas turbulências, de maior ou menor gravidade. Sim. Isso não é só, isso acontece também no âmbito municipal, no âmbito estadual e também federal. Quer dizer, um político que entra não está muito preocupado em dar continuidade às políticas econômicas daqueles que o antecederam, ou por picuinha pessoal, ou por divergências de plataforma de política econômica, né? Ou até por uma convicção totalmente diferente. Quer dizer, o pensar no país é a última coisa que essas pessoas estão realmente pensando. Eu falei do tamanho do Estado brasileiro, pegando uma outra subcamada deste raciocínio, dessa discussão. As pessoas que estão aqui aflitas com esse momento, enfim, desta nova crise, sim, elas se perguntam por que a conta é só do lado de cá. O governo, mesmo fragilizado do ponto de vista das suas estatísticas de medição, de satisfação, muito baixíssimos em relação às médias históricas, insiste em não olhar para o tamanho do seu aparelho. Sem dúvida. O governo chega numa situação de insustentabilidade que terá que rever essa posição, ou nós temos um outro problema a discutir aí, que é uma relação de refém com o legislativo, por exemplo, sem contar o papel corporativista de setores do judiciário? Bem, uma coisa que nós temos que colocar assim, de maneira muito clara é que cada cidadão brasileiro, não importa a classe social, vai ter que pensar o seguinte: o Estado não pode ser o grande provedor de tudo, porque o Estado não tem nem competência nem caixa para isso. Nós não podemos esquecer que vivemos numa democracia que, a meu ver, é a melhor forma de se tomar decisões políticas, só que a concessão de voto ao político não o capacita a absolutamente nada. Nós não podemos esquecer também que, num país como o Brasil, que tem imensas riquezas ainda inexploradas, mas tem um déficit de capacidade gerencial assustador, nós temos que pensar que cada um de nós tem que começar a fazer a sua parte e exigir menos do governo. Então, fica uma situação, um círculo vicioso muito perigoso. Quer dizer, a sociedade cada vez demanda do governo mais atribuições que devia ser assumida por ela na sua vida pessoal, né? E depois cobra que o governo não consegue. Nós não podemos esquecer que o governo não é feito de pessoas com poderes sobrenaturais. E eu conheço muitas pessoas que não estão no governo, que teriam uma capacidade extraordinária de ensinar muitas coisas às pessoas que estão no governo, mas não vão para o governo por razões óbvias. Do ponto de vista até pedagógico, aproveitando, lógico, a sua formação e larga experiência na questão econômica, ia transferir para as pessoas um raciocínio sobre essa interpretação e avaliação da ferramenta, do remédio pontual que o governo está adotando nesse momento, com a capacidade reconhecida do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, mas mesmo o mais leigo começou a interpretar já o seguinte: bom, elevar as taxas de juros tem uma função específica aí de tentar frear a inflação, mas isso envolve segurar o consumo, e aí o empresariado e a nossa já esgarçada capacidade industrial e de produção, na outra ponta, se aperta ainda mais. Parece uma ferramenta com um efeito, mas que atrapalha ao invés de ajudar do ponto de vista global. Existe aí uma série de variáveis... contradição dessas relações. Que precisam ser colocadas. A primeira coisa, eu concordo que o aumento da taxa de juros aos níveis em que está se praticando, e a meu ver não vai parar por aí,
Quer dizer, existem estudos macroeconômicos aí feitos por institutos de análise, bancos, pessoas de alta capacidade que já no final do ano passado indicavam a necessidade de uma Selic a 17% ao ano, para que os preços começassem a se mover no sentido decrescente. É exagero, desculpa, um parêntese, esperar 2 dígitos nessa taxa de juros, chegar a esse ponto de 20%, por exemplo, ou não? Eu não acredito que se chegue a esse ponto, porque a inflação deve começar a declinar. Mas até o final do ano que vem, a inflação chegar à meta, eu acredito que seja uma verdadeira miragem econômica. Então, o que se coloca é o seguinte, a taxa de juros é sempre usada para se esfriar o consumo. Só que nós temos uma situação que grande parte do consumo do Brasil não é acelerado pelos particulares, pela iniciativa privada, pelas pessoas. É o consumo do governo, que é incomprimível. E o que é o consumo do governo? São essas despesas que estão amarradas no orçamento, né? Nós temos um orçamento que engessa praticamente 90% das despesas públicas. Foi um orçamento que foi... Isso vem desde a Constituição de 1988. Por um lado, se tentou garantir que esse dinheiro fosse bem utilizado, mas se criou uma aberração matemática, que é a obrigatoriedade de se gastar de qualquer maneira. Isso faz o quê? Com que o orçamento fique... É impossível manejar o orçamento no sentido de se diminuir as contas públicas. Então, o que acontece? O orçamento brasileiro tem algumas rubricas que crescem 5% a 6% ao ano sem que o governo faça absolutamente nada. Então, o que nós precisamos hoje é pensar que o Estado não pode tudo e passou o momento de nós abordarmos essa situação desagradável de ter que enfrentar essa situação. Nós temos que dizer o seguinte, eu não quero mais que o Estado tutele a minha vida da maneira como está tutelando, porque ele precisa de dinheiro para isso. Mas nessa situação de chantagem, de fragilidade política, o governo não dá sinais de que ele vai desarmar essas armadilhas, que seria a solução a curto para a gente ter horizonte depois? Eu acredito que o governo não tem como mexer nisso. E também talvez não queira. Por quê? Porque o viés do governo ideológico é intervencionista. Então, agora, por outro lado, mesmo que o governo quisesse, nós temos um problema também que o Congresso precisa dar a sua cota de sacrifício. E aí, se pensar em que se vai fazer uma nova Constituinte, ou enfim, se vai fazer alguma emenda constitucional, no sentido de tirar o Estado de algumas funções que estão indo muito mal, os políticos, de uma maneira geral, vão ter que desagradar o eleitorado. E isso fica um pouco difícil numa situação onde o corporativismo está sempre tentando tirar vantagens, em todos os níveis de poder. Minha mãe dizia, nunca fique dando demais para o seu filho, senão depois ele acostuma e ele vai ficar bastante mal acostumado. Sem Do ponto dúvida. de vista de usar esse simbolismo com o Estado brasileiro, está claro, ou deveria estar claro, principalmente para as camadas que conseguiram, e isso é muito bom, fazer algum salto na estratificação social do ponto de vista do poder de compra, das questões estruturais do dia a dia, que o governo não tem condições de sustentar esses patamares, por exemplo, para continuar pagando, nesse volume, programas de transferência de renda? Exatamente, são valores... Veja bem, não são só os programas de transferência de renda. Tem né? exemplo. É a Previdência Social, é a folha de pagamento do setor público, que é altíssima para o tamanho da nossa economia. Quer dizer, nós temos muita gente fazendo pouco. É como uma empresa, chega a um ponto, só que o que acontece? Uma empresa tem a possibilidade de diminuir o quadro, e o governo não tem. E aproveitar a sua experiência, eu gostei muito de uma observação, em particular dentro desses recortes todos, para conversar sobre o jovem que está do lado de lá. Eu falei da questão do último dado do IBGE, esse dado já é maior hoje, que ainda somos um país
de maioria jovem. Mas num curto espaço de 20 anos, no máximo 30 anos, nós não seremos mais um país de jovem. Aí a conta da Previdência que a gente está falando aqui no tempo, ela explode do ponto de vista gigantesco se não mexermos na fórmula. Sem dúvida. Mas e o jovem? Ele não entra nem sequer no primeiro emprego com 18 milhões. Temos mais de 20 milhões que estão na geração canguru, que a gente comentava, que só vai gerar renda depois dos 30, alguns dos 30 anos, inclusive. Dos 30 anos. O que dizer para esse jovem, gostei muito da sua observação, para eles se atentarem, deles mudarem esse comportamento, até para não ter problemas rápidos. Uma coisa que a maioria das pessoas que nunca teve a oportunidade de morar fora do Brasil ou de viajar com frequência para os países desenvolvidos, aquilo que se nota nos países desenvolvidos, principalmente Europa, que eu coloco isso porque o Brasil está se aproximando do perfil demográfico de Portugal e Espanha, daqui a 20 anos nós não vamos mais ver crianças na rua. Você vai a Portugal, você vai à Espanha, você vai à França, você vai à Inglaterra, vai à Alemanha, as pessoas mais novas dificilmente se vê gente com menos de 20, 25 anos na rua. Então esse é um perfil que a população brasileira ainda não viu. Então, só que o que acontece? Por outro lado também, nós temos uma situação de que hoje as tecnologias, altas tecnologias, são francamente poupadoras de empregos não qualificados. Isso para um país como o Brasil é muito complicado, porque nós estamos permanentemente na rabeira do desenvolvimento de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Tudo que nós temos, quer dizer, nós temos grandes centros aí de excelência, de desenvolvimento e pesquisa, mas vis-à-vis a outros países, nós investimos muito pouco em pesquisa. Então, por que o jovem hoje tem que ficar atento? Porque muitos jovens vão ter que criar o próprio emprego, que é trabalhar por conta própria. Emprego será uma tarefa cada vez mais rara, do ponto de vista conceitual. Sem dúvida alguma, porque até por causa da legislação do trabalho, que ela é punitiva, né, para o empresário, quer dizer, o custo em algumas categorias profissionais, no setor industrial principalmente, que é o que sofre tremendamente com isso, nós temos situações onde se pode levar em consideração que 50% do quadro está sempre de férias. Por quê? Por causa dos encargos trabalhistas. Então, nós temos uma situação em que quanto menos demanda de mão de obra houver para a empresa, melhor. Há uns 2 meses atrás houve uma palestra em São Paulo com um grande especialista, um dos maiores especialistas em automação bancária, e ele foi chamado por 2 grandes bancos aí no Brasil para repensar a atividade bancária nos próximos 20 ou 30 anos. E ele foi muito franco e disse o seguinte: daqui a 10 anos o Brasil vai ter 50% menos de agências bancárias do que tem hoje. Porque a tecnologia hoje acaba tendo que substituir as pessoas por causa do custo, que fica insuportável. Do ponto de vista da relação emprego, tempo, atividade, inatividade, população economicamente ativa, você fez um raciocínio para alertar essa questão dos jovens. Dificilmente teremos condições de pensar em cidadãos, em brasileiros que não estejam trabalhando efetivamente até os 70 anos, por exemplo, em um curtíssimo prazo de tempo. Hoje na Europa é muito comum você encontrar pessoas com 68, 69 anos que ainda não conseguiram se aposentar. Né? Porque agora, existe também a cultura da não aposentadoria precoce. Porque o problema da cultura da aposentadoria precoce também tem outras nuances negativas até para a vida do cidadão. Né? Hoje se vê pessoas, por exemplo, que já têm um padrão de vida altíssimo e continuam trabalhando para manter a sua sanidade física e mental. Né? Quer dizer, nós temos que tirar da população essa ideia, que é uma ideia perigosa, tanto para a pessoa, sob o aspecto de longevidade, como para a nação, de que eu tenho que me aposentar o mais rapidamente possível e ficar ocioso. Quer dizer, um país como o Brasil não pode se dar ao luxo de ter uma pessoa com 50 anos de idade aposentada. Quer dizer, é uma verdadeira aberração. Quer dizer, não tem previdência que paga essa conta. Não, é impossível, é impossível. Do ponto de vista das relações institucionais, gostaria de acrescentar um pouco mais o raciocínio dessa questão da cobrança social, ou da efervescência social em relação aos governos. É correto distribuir essa conta do ponto de vista do executivo,
do Legislativo e também do Judiciário, já que eles têm um histórico, por exemplo, que você bem lembrou, de reajustes de salários em índices muito acima da realidade, muito acima da inflação? Eu acredito que tenha chegado, aliás, já passou o momento da sociedade organizada, a sociedade culta, que tem capacidade de perceber o que está acontecendo, começar a pressionar. Porque chegou a um ponto inadmissível, é uma falta de respeito com o cidadão comum que não tem as benesses de trabalhar para o setor público. Estabilidade é uma peça em extinção do ponto de vista de olhar no tempo? Sem dúvida alguma, porque é uma injustiça para com as pessoas que não têm estabilidade e pagam pela estabilidade de outros. Vamos falar sobre um pouquinho da crise, para aproveitar a sua presença aqui e formação. Quem ganha com a crise? Quem se preparou para ela. E há muitas pessoas que se prepararam para a crise. Há muitas pessoas que sabem tirar proveito da crise e nem por isso nós podemos dizer que essas pessoas sejam éticas. Crise é, antes de mais nada, oportunidade. Você acha natural, real, até concreto, essa questão da tentativa de jogar com pânico no mercado nesse momento para tentar incentivar pessoas a procurar fundos, aplicações, e inclusive gerando pânico no sentido de causar medo em relação à proteção do seu patrimônio, do seu dinheiro? Olha, eu coloco o seguinte, a internet e outros meios de comunicação são uma ferramenta maravilhosa, né, inventada por pessoas de alta capacidade e que nos ajudam muito no dia a dia. Mas nós precisamos tomar um pouco de cuidado, porque as redes sociais também são um foco permanente de atuação de pessoas maliciosas. Quer dizer, espalhar mais pânico hoje, com informações desencontradas, sem nenhuma base técnica aceitável, é uma atitude imperdoável por um cidadão que quer ser respeitado. Numa população, em sua grande maioria, infelizmente, com um nível de alienação gigantesco, de conhecimento sobre questões básicas da formação, da estrutura do Estado e muito mais sobre a economia, a desinformação acaba funcionando como um grande chamariz para esses oportunistas. Por exemplo, que está em larga escala, apenas para citar um para o nosso bate-papo aqui, de que nós estamos no caminho da Grécia. Somos completamente diferentes da Grécia. Não, qualquer comparação... A única coisa que eu acredito que nós possamos ser comparados à Grécia é que nós estamos dentro do grupo de países que tiveram diversos avisos que as crises iam chegar e nós viramos as costas e ridicularizamos pessoas de alta capacidade que enxergavam o que estava acontecendo. Mas por causa do viés ideológico e da vontade de se manter no poder a todo custo, isso acabou sendo deixado de lado. Do ponto de vista de realidade, só para transferir para quem está em casa e não tem essa informação, a Grécia tem, como muitos dos países do outro lado do continente, uma capacidade do Estado de subsidiar que esgarçou. Sim. O movimento agrícola na França, por exemplo, fica brigando e as panelas vão para a rua cada vez mais da classe média. Agora, a Grécia é turismo, a economia lá basicamente é turismo. Sim, turismo, o azeite, eles têm algumas coisas assim, algumas nuances, alguns setores econômicos mais ou menos como são aqueles de Portugal e Espanha. Só que Portugal e Espanha estão num estágio muito mais avançado de desenvolvimento, é incomparável. Mas foram países que realmente, quer dizer, a Grécia, o grande erro foi ter vivido do passado. Né? Que esse é o grande problema, né, dos governantes populistas. Nosso mal... Ficamos lembrando de pessoas de 50, 60 anos atrás que não tem mais nada a ver com a realidade. Os nossos dois exemplos para tirar como maus exemplos dessa relação é acreditar em Salvador da Pátria e aprender, e é uma cultural, a se endividar completamente fora da realidade. Sem dúvida alguma. Essa história de que alguém vai vir nos salvar, né, isso é postura de pessoas, antes de mais nada, preguiçosas para pensar e agir. Né, porque quando se leva em consideração que eu terceirizo, entre aspas, né, qualquer ação que eu não queira fazer, eu tenho que ter em mente que nem sempre o outro vai fazer as coisas da maneira como eu gostaria que fossem feitas, né? Ou até como deveriam ser feitas. E isso tem consequências sérias.
Então, por exemplo, se eu voto numa plataforma de governo que eu estou vendo nitidamente que vai causar um desastre na economia, mesmo aquele governante dizendo para mim aquilo que eu gostaria de ouvir e me beneficiaria, é, antes de mais nada, um ato de egoísmo, em segundo lugar, de irresponsabilidade com a nação. Quer dizer, primeiro eu e a nação depois que, né, se arrebente. Que se dane com as contas. Exatamente. Então é mais ou menos isso, não é? Fernando, agradecendo o seu bate-papo aqui do nosso recorte da realidade, que a gente brinca que é sempre no bom sentido, é sempre um esforço de ansiedade fazer esses recortes todos. Pedi uma dica sua no final para quem tem 40, 50 mil reais, um pouco mais de pessoa física na mão, sobre papéis. Para quem ainda não sabe, o Fernando é especializado em mercado financeiro, por exemplo. O que eu digo você diria que ele fazer com esse dinheiro? Olha, hoje as opções para até 80, 100 mil reais não são muitas. A velha caderneta de poupança continua sendo imbatível, apesar de estar defasada, quer dizer, a remuneração não está cobrindo a inflação. Mas eu acredito que, a partir do ano que vem, a inflação tenda a descer assim, de maneira considerável e a caderneta vai voltar a ser um ativo financeiro razoavelmente rentável. Até porque a maioria das pessoas, por não terem habilidades com produtos financeiros, também não terem conhecimentos básicos de matemática financeira, vão ter muita dificuldade para entender como é que é o mecanismo de remuneração dos outros produtos financeiros. O mercado apresentou com o Vedete, eu comentei com você, apenas para transferir aquilo que é habitual lá da rua, a LCA, a LCI ficaram cada vez mais comum na boca das pessoas, embora não tenham domínio muitos sobre taxa de administração, sobre esses viés de enxergar as cotas e os valores, né? São instrumentos que foram criados, né, para aumentar a capacidade de poupança privada no país, mas são instrumentos, eles não são de difícil compreensão, mas são instrumentos que estão sujeitos à temperatura do mercado. Quer dizer, é difícil alguém entender que um fundo ou uma ação caia ou suba por causa de uma especulação na Grécia, um problema na Rússia. Enfim, as pessoas não conseguem fazer ligações de causa e efeito. As pessoas só estão acostumadas, não, eu ponho o dinheiro na caderneta de poupança e eu chego lá, o mês que vem tem mais 0,5, 0,6, 0,7. Quer dizer, elas não podem nunca pensar que podem pôr dinheiro num ativo, 50 mil reais, e quando forem resgatar, vão resgatar 30. Então, os produtos também são criados para pessoas que têm capacidade de suportar esse sobe e desce da economia. Isso não é para muitas pessoas, né? Fernando, muito obrigado da sua contribuição aqui conosco e que o país possa, enfim, aproveitar a crise para rever o seu contrato social. Talvez seja a principal questão nossa aqui. É um prazer estar aqui. Tá, muito obrigado. Acompanhe conosco as discussões do nosso país, da nossa comunidade, sobre a economia, o contrato social do país em jogo neste momento de crise. Até o nosso próximo programa. É isso.